Kannon. Ela está nesse último Kototama, um ensinamento inédito sobre Kannon. Kannon Shin, né? Espírito de Kannon, ou coração de Kannon. Para entendermos melhor, né, vou contar 3 histórias, né, de cada um de um templo do Japão, específico de um templo do Japão cultuado a Kannon. A primeira história é de um monge que ficava no alto da montanha, e era um templo dedicado a Kannon, e estava chegando o inverno. E sempre o povo do vilarejo levava comida, né, para o monge, e o monge ficava no templo, na montanha. Só que um período nevou muito e impossibilitou das pessoas da aldeia a levar comida para o monge. E ficou muito tempo sem comida. Aí nessa, o monge, de frente ao altar de Kannon, de frente a Kannon, pede, por favor, né, que ajude, né? Estou sem comer há tanto tempo e, por favor, me ajude. E nessa ele encontra uma caça, né? Um alce morto por um lobo, e nisso o monge não come carne, né? Mas como ele pediu a Kannon, então deve ser para salvar a minha vida, né? Então ele come a pata do alce, ele cozinha a pata do alce e come. E todo o pessoal do vilarejo preocupado, né, com a situação do monge. E assim que deu para a primeiro sol, né, e que pôde as pessoas da vila subir a montanha, chegando ao templo, viu a imagem de Kannon sem uma perna, né? E aí eles olharam na panela pedaços da perna feito de madeira, e perguntaram, né, para o monge como ele sobreviveu. Ele falou: não, comi a perna da alce. Aí depois que ele percebeu que ele tinha se alimentado, né, de uma das pernas da estátua. Isso é desse templo nas montanhas do Japão. A segunda história é de uma senhora que sabia da índole do marido, né, um marido malvado, né, da índole ruim. Então queria muito que ele melhorasse e trilhasse o caminho do bem. Então chamou um monge de Kyoto, escultor, e pediu que fizesse uma escultura de Kannon. E aí o monge chegou na casa e começou a trabalhar. Ficou algumas semanas esculpindo a estátua de Kannon. E assim que terminou, o casal ficou tão maravilhado com a estátua de Kannon que encheu de emoção. E aí eles deram bastante presente, né? Tudo que tinha de valor, e inclusive o cavalo preferido dele. E esse senhor deu o cavalo para ele. Assim, o monge foi embora. Aí nisso bateu o arrependimento. O nome dele era senhor Miyanari. Bateu o arrependimento no senhor Miyanari. E aí ela falou: eu vou lá, eu sei de uma curva na estrada, eu vou emboscá-lo e vou recuperar tudo que eu dei para ele. Então ele foi na curva da estrada, preparou a lança da flecha e flechou ele. E o monge caiu, e ele recuperou tudo que ele tinha dado. Então, inclusive o cavalo, e trouxe de volta para a casa dele. Aí quando chegou em casa, viu a imagem de Kannon com a flecha que ele tinha flechado,
o monge enfiado dentro da estátua e saindo sangue da estátua. Aí ele ficou assim impressionado com o que viu e olhou para trás e o cavalo não estava mais, nem as coisas que ele tinha recuperado. Então ele correu para Kyoto, atrás do monge. Aí chegando lá, o monge, todo feliz da vida: "Oh, como vai?" Falei: "Como foi sua viagem de volta?" Foi muito bem, né? E aí, a partir desse dia, ele se arrependeu, né, das coisas e passou a ser um grande seguidor de Kannon. E essa história, a última, é uma das mais famosas, né, em que ele, como Kannon conversando com Buda, fala que queria muito salvar todas as almas do inferno, esvaziar o inferno, né? Queria muito esvaziar o inferno. Aí, tá, então, qual é a contrapartida caso não dê certo? Buda pergunta. Fala: então, se não conseguir, pode me partir em 1000 pedaços. E foi feito. Ele foi ao inferno, Kannon foi ao inferno e salvou todas as almas. Mas à medida que iam morrendo pessoas aqui na Terra, enchia de novo o inferno. E com isso não teve jeito. Veio o castigo para ele, né, que ele tinha proposto. Então foi dividido em 1000 pedaços. Mas esse 1000 pedaços, em cada pedaço nasceu, né, outro Kannon. De tanto era a vontade dele esvaziar o inferno, né? Então, mais ou menos, a gente sintetiza o coração de Kannon, né? O sacrifício de Kannon para salvar o ser humano. Hoje, dia do Reino do Céu na Terra, dia 15 de junho, dia em que Meishu Sama subiu ao Monte Nokogiri com 28 pessoas, que na época adeptos, né, entoou a oração a Matsunorito e recebeu a salvação do ser humano, ou seja, a revelação da salvação do ser humano, né? E por coincidência grande hoje, né, estamos feriado, né, de Corpus Christi, né? Raras vezes junta o dia 15 com o dia de Corpus Christi, né? Em que a principal cerimônia de hoje, Corpus Christi, é a da última ceia, né, em que Jesus fala que o pão é o corpo e que o vinho é o sangue dele, né? Quer dizer, todos, uma parte de Jesus, todo mundo, né, coloca dentro do seu próprio corpo, né? Então, esse sacrifício, né, maior do que Jesus, a gente não conhece nessa terra, né? Tudo isso é Kannon Shin, né? Espírito de Kannon, que coloca sempre o sacrifício do ser humano, sacrifício de si próprio, para ajudar o ser humano. Nós estamos num período, numa época, em que a ecologia está muito evidente, as pessoas falam muito em ecologia, e falam-se muito também de não desperdício. Se coloca muito esta regra, né, de economizar mais esse mundo. Mas vocês imaginem o sacrifício das divindades para nos salvar, né? Mesmo o sacrifício dos alimentos, né, que são os seres vivos para nos alimentar, né? Animais que é servido para uma proteína do ser humano. Mesmo a água que a gente toma sai suja a água, né? Existe o sacrifício do ar também. A gente respira oxigênio e solta gás, né? Quer dizer, tudo existe um sacrifício enorme do universo para que a gente consiga viver nesse mundo. E para que esse mundo,
esse sacrifício não fique em vão, não seja desperdiçado, né? É necessário essa busca espiritual para que esse não fique em vão, né? Não seja assim apenas viver. Quanto sacrifício dos nossos ancestrais, né, que viveram vidas muito mais difíceis em outros períodos mais antigos. A gente sabe das dificuldades, né? E tudo isso culminando na nossa vida, né? Estamos no limiar, né, da era do dia, ou seja, estamos batendo as portas da era do dia, no qual na oração Amatsu Norito fala-se em o grande pai de nossos ancestrais, que é Izanagi, né? A esposa dele, Izanami, insistiu tanto que, com o cajado do Izanagi, pegou o cajado dele e começou a virar o mar. Só que da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, né? E virando o mar. E o Izanagi falando, não, esposa, não é da esquerda para a direita. Mas ela insiste. E com isso, mais tarde, deu no que deu, esse mundo atual. E explicou para ela, viu? Tem que ser sempre da esquerda para a direita. Esquerda para a direita, ou seja, esquerda simbolizando o espírito, direita simbolizando a matéria. Ela fez matéria para o espírito. Então tudo hoje no mundo é da matéria para o espírito, né? Mesmo até a busca da felicidade, todo mundo vai atrás da matéria achando que vai trazer felicidade espiritual. Mesmo a medicina, né, através dos medicamentos químicos, através da matéria pura, simples, tentar consertar o espírito. O que Meixo Sama nos ensina, que se não consertar o espírito, não tem como consertar a matéria. Então, do espírito para a matéria. E esse trabalho do Izanagi é o trabalho de Meixo Sama, de colocar no sentido certo, né, o virar do cajado. Mas esse todo o sacrifício de grandes divindades que esteve durante a Era da Noite fez com que as pessoas também não quisessem seguir esse caminho de sacrifício, né? Muitas vezes por fé e por convicção na fé que possui, né? Sacrificado, comido pelos leões, né? Mesmo ser condenado à morte, né? Então, muitos passaram por esse caminho, né? Mas que Meixo Sama, a partir do dia 15 de junho, ele nos ensinou que chegou a era do dia. Chegou a hora em que não mais necessitava de sacrifício para salvar os outros, né? Vocês pensem, o Jorei. O Jorei, você ministra numa pessoa, que sacrifício tem, né? E ainda de quebra, você melhora junto com a pessoa, muitas vezes, né? A maioria das vezes, você ministra no Jorei, fica as duas pessoas felizes, né? Mesmo doações financeiras, a pessoa faz e não fica sem aquele valor monetário e recebe em dobro, recebe muito, multiplicado em muitas vezes, né? Quer dizer, é esse que Meixo Sama queria que as pessoas entendessem. Ele falava que ele era a representação de Yu-Gi-Oh! Kanon, né? Que é o Kanon que se diverte. Ele mesmo falava que não tinha pessoa que mais se divertia nesse mundo, né, do que ele. Apesar das outras pessoas de fora olhando, que ele se sacrificava, pois a vida acordava e até dormia às 3 da manhã, era só para os outros.
né? Só para o bem dos outros. De alguma forma fazer com que as pessoas despertem, que de algum jeito se salvem. Mas ele fazia isso com muito prazer, né? Com muita alegria. E isso é a nova forma, né, de ver a religião. Ou seja, aqui no ensinamento de hoje, né, era necessário os mandamentos na era da noite, pois a vontade de fazer o mal era predominante o clima, né? O mundo era regido por essa vibração. E precisava fazer muito esforço para remar ao contrário, ou seja, fazer o bem durante a era da noite. Só que agora nós estamos entrando numa era em que vai predominar esse ambiente de todos quererem o bem do outro, né? E com isso, fazendo com que a alegria seja o principal ponto, né, de jeito de trabalhar, né, espiritualmente. Então, vocês todos devem saber, né, do trabalho que está sendo feito em Ribeirão Pires, e com muita alegria, com muita felicidade, convidar vocês todos a dia 25, né, para a inauguração da imagem de Kannon, quer dizer, dentro da torre. Porque a torre dourada, ela representa o corpo de Meishu Sama, né? São 5 andares, né? O topo, a cabeça, o andar abaixo, o pescoço, depois o coração, depois a barriga, e depois as pernas, né? Representando as 5 partes do corpo. E no último, no mais alto, é colocado a nossa relíquia, né, de Meishu Sama, justamente o cabelo na cabeça, né, dele, e com isso representando o corpo. Só que todo mundo quer entrar dentro da torre, né? Ou seja, entrar dentro de Meishu Sama. E para isso era necessário a representação do coração de Meishu Sama, ou seja, o Kannon Shin. Então, ao adentrar a torre, encontrar com Kannon. Quer dizer, ao entrar em Meishu Sama, encontrar Kannon, né? Então foi feito um trabalho do começo, um trabalho inédito no Brasil, pois foi perguntado ao Japão, N dificuldades foi colocada a nós, então meio que até desanimadores, né? Que é impossível, que é impossível, que é impossível. E a gente pensou, mas tem que ser uma estátua grande, né? Uma estátua que combine com a torre. Aí nós escolhemos a medida de 5,67 metros exatos, que é Miroku 567. Então o Kannon tem essa altura, feita toda em madeira, esculpida. Levamos exatos 3 anos, né, desde a idealização até a conclusão. E, por incrível que pareça, 3 anos equivale a quase um pouco mais de 1000 dias, né? E 1000 é um número de Kannon, né? É a forma da manifestação de 1000 Kannon. E com isso, dia 25, estamos convidando a todos para a cerimônia de inauguração, né? Não vai ser uma inauguração para depois ser aberto ao público ainda, pois necessita de várias ainda adaptações do lado externo da torre e tudo. Então ainda vai demorar a parte de abertura para o público em geral. Mas a necessidade, depois de colocado a imagem de Kannon, de ser feito orações, né? Então aí que a gente entra, para a gente todo mês fazer um agradecimento, né, a Kannon. Então estipulamos que todo quarto domingo do mês
nós vamos lá na torre, né, e fazer a oração. Ou seja, um culto, mas de diferente padrão, né? Até agora, culto tem a ideia de pedir as coisas, né? Pedir as coisas, pedir proteção. E essa de quarto domingo no mês, de frente a Canon, agradecimento, né, por todas as dádivas e todos os sacrifícios que Ele tem, apesar, para nos proteger, né, para a gente estar aqui nesse momento. Todas as graças que a gente recebe, sem precisar recorrer à matéria, se recorrer ao que todo mundo recorre, né? Então, dentro da cerimônia, nós vamos fazer um ofertório de gratidão, uma coisa que a gente antigamente fazia, mas que agora lá na torre nós vamos voltar a fazer. Então, todo mundo vai receber né, esse envelope com a imagem da torre e participar da cerimônia, pois em fila, todos um a um, né, de frente a Canon, fazer uma reverência, fazer um agradecimento, poder entrar na torre e ver, né, é que não tem palavras para explicar o quanto está lindo, o quanto está bonito. E tudo feito por pessoas leigas, pessoas que nunca fizeram, não eram profissionais pois no Japão existem profissionais, né, para folhear ouro, para entalhar, para tudo, mas esse até máquina nós fizemos, né, para entalhar, e com isso esse esforço de todos, o milagre que aconteceu de ficar pronto, né, mostra o quanto é possível com Canon, né, aonde pode chegar o ser humano, né. Então, não esquecer de pegar um convite para poder entrar no condomínio nesse dia, né, e presenciar essas cerimônias, porque certas coisas na vida, a gente pensa assim, felicidade, todo dia querer alguma felicidade. E existe a felicidade que a gente prepara anos a fio, né? Não tem esportistas que preparam 4 anos para uma Olimpíada, né? E quando ganha é uma explosão de alegria, pois foi a dedicação de 4 anos, né? Suor e lágrima desses 4 anos, para que culmine em alguns segundos, né, todo esse trabalho, né, toda essa dedicação. Pois bem, é como se fosse a cerejeira, né? Cerejeira é uma das plantas mais famosas do mundo, do Japão, em que é uma árvore comum no dia normal, sem a floração, e no inverno cai todas as folhas. Então, parece até que não está morta, né? E aquele inverno rigoroso, quanto mais rigoroso, mais difícil o inverno, mais aflorada vai ser esplêndida, espetacular, né? Então, eu acho que são momentos. A gente podia abrir as portas da torre para todo mundo ver o passo a passo, que também é bacana, né? Ver como foi feito. Mas a gente queria a surpresa para vocês. A gente queria que a pessoa tivesse um impacto, né? E porque é único, né? Depois da segunda vez vai ser diferente, mas a primeira vez esse impacto é a florada máxima, né? E com isso, até hoje tem gente que fala que na colocação da relíquia na torre, toda vez que lembra, a pessoa fala que, né, dá uma alegria no coração. É porque participou. Imagine esses 28 membros de Meishu Sama que no dia 15 de junho
participaram e testemunharam o reino do céu, a vinda do reino do céu junto com o Meixo Sama, né? Então, são os testemunhos, né? Testemunharam esse momento. E são momentos únicos, que só vai acontecer uma vez. E para isso, a gente sabe que é necessário a presença, né? Estar lá no local. Então, convido a todos, né, para esse dia que tenho certeza vocês vão gostar bastante. Também, no dia de hoje, presentear Meixo Sama esse livro de orações, né, que os mais antigos gostam muito, pois usavam dentro da bolsa e no momento de aflição e desespero, às vezes, abria assim, né? E aí vinha a mensagem de Meixo Sama para cada um da gente. E as pessoas estavam sentindo falta desse livrinho de oração, então nós republicamos com as palavras, com a revisão do reverendo, e eu acho que, né, no momento onde tudo é portátil, né, eu acho que vai ser bastante útil para vocês todos poder ter a proteção, né, nesse mundo tão conturbado. E continuando com os festejos do dia 15, temos também, voltando a ter o templo, ter concertos aqui, como eram feitos, né, na época do reverendo. Então, nós vamos voltar a ter concertos aqui no templo, justamente para trazer, né, um novo estilo de vida do ser humano. A gente sempre espera que a gente fique sem mácula nenhuma para depois adentrar o reino do céu, né? Mas meio que agora já não dá mais tempo. Então vamos entrar assim mesmo, né? Assim, do jeito que a gente está, vamos entrar no reino do céu. E aí depois as máculas e as impurezas a gente vai eliminando, né? Mas entrar com o coração, né? Já ser feliz, resolver, não, daqui para frente eu vou ser feliz, né? Porque muitas vezes é tão pouca decisão, já somos tão felizes, mas só falta a decisão do coração, né? Fala, quero ser feliz, né? Vou ser feliz. Então, já para homenagear esse novo jeito de viver, né? Então, o principal é cultuar a arte, cultuar a beleza. E com isso vamos voltar e também para ajudar os artistas a também ser, né, valorizados, o quanto eles são importantes para a evolução do ser humano, né? E, por final, esse do dia 25, pegar o convite e esperar que as pessoas... não vai dar para entrar assim com muita tranquilidade, porque não tem onde parar muito, né? Então, se puder a todos fazer quanto menos carro for, né, poder encher carro, e para não atrapalhar muito o pessoal do condomínio, né? Mas que mais para frente nós vamos via barco, né? Então vamos sair de um parque da cidade vizinha, Ribeirão Pires, e com isso as pessoas vão poder parar no estacionamento de lá e fazer um passeio bem pitoresco, bem gostoso, para poder chegar na torre. Esse é o nosso sonho, né? Quer dizer, estamos sem ajuda nenhuma de prefeitura, de nada, somente o esforço de vocês, de todos nós, né, para a concretização desse sonho. E aí, trazendo as pessoas da prefeitura, tudo, olhando o espaço, o ambiente, eles ficaram assim também empolgados, né? Ficaram felizes vendo o resultado de tudo aquilo. Então, que eles mudaram o plano deles também.
O plano deles era fazer um museu de carro e no parque, né? Museu de carro, ia ter um shopping e assim por diante nesse parque. Só que aí depois deles verem o que a gente estava fazendo, eles mudaram de ideia. Então agora é um jardim zen, jardim japonês, com lagos, com sakura, com flores japonesas. Quer dizer, contagiou, né? Contagiou eles. Então, eu acho que tudo na vida é isso, né? É a gente fazer primeiro, para a gente mesmo, né? Precisa mudar o mundo, precisa mudar a gente primeiro. Depois o mundo muda, o mundo vai atrás. É a gente que tem que mudar. Esperar pelos outros sempre, nunca ninguém vai fazer. É uma decisão nossa, de cada um, e com isso já entrar no reino do céu, né? Com essa decisão. Por isso, daqui para frente, cada vez mais, o estudo, né, dos ensinamentos vai ficando mais importante cada vez mais, né? Porque o estudo faz com que a gente conheça, né, nosso espírito e de todos os nossos erros, e com isso, apontando o erro, dedicando cada vez mais esse erro, esse defeito que a gente tem, um dia você nem perceber, quando você olhar, não tem mais, né? Acabou. Aí, eu tinha esse defeito, né? Mas agora eu não tenho mais. Esse é o Kannon-gyo, né? De não precisar de lei, não precisar de mandamentos, não precisar de punição, não precisar, apenas a pessoa quer ser assim, né? Esse é o ser humano do futuro. Muito obrigado pela presença de todos e acho que vai ter um pequeno concerto, né? E que aproveitem esse dia muito feliz. Muito obrigado a todos.